Item 57. Voltemos à natureza do perispírito, pois que isto é essencial para a explicação que temos de dar. Dizemos que, embora fluídico, o perispírito não deixa de ser uma espécie de matéria, o que decorre do fato das aparições tangíveis a que volveremos. Bom, é uma espécie de matéria, a gente já falou em matéria psi, em matéria quântica, vibracional, fluídica, vai ter várias denominações, mas é uma matéria. O espírito é uma coisa mais quintessenciada, mais sublime, mas também é uma espécie de matéria psíquica. Sob a influência de certos médiuns, tem-se vistos aparecer em mãos com todas as propriedades das mãos vivas, que, como estas, denotam calor, podem ser palpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarram os circunstantes e, de súbito, se dissipam quais sombras. Está preparado para uma mão te apertar o braço? Não vai acontecer isso não, tá? Mas se acontecer, é simplesmente a mão de um espírito, não precisa se assustar. Então, sob a influência de certos médiuns. Então, não é todo médium que vai produzir a materialização de uma mão. Satya Sai Baba, por exemplo, ele materializava cordões, comida, de acordo com a necessidade da pessoa, como aquele fenômeno de materializar a cinza, que ele botava a mão na cumbuca e ia tirando cinza, infinitamente. Então, era uma mediunidade de efeitos físicos fenomenal, né? Podemos dizer fantástica, que foi, aí tem vários fenômenos dele no YouTube sendo mostrado, desse homem que passou pela Terra, tornando-se inesquecível por todos os fenômenos que ele trazia e pelo seu amor incondicional àqueles que o procuravam. Para cada um ele tinha uma linguagem, para cada um, amor e sabedoria, né? Para cada um ele tinha uma linguagem, ele tinha um efeito físico para produzir, para fazer despertar nesses corações o entendimento das leis divinas, o entendimento da importância do amor incondicional pelas situações e por nós mesmos. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade, executando certos movimentos, tocando até melodias no instrumento, prova que elas são parte visível de um ser inteligente invisível. Então materializava-se uma mão e ela tocava piano, tocava violão e outros instrumentos. Então era uma ação inteligente de uma parte que era só uma mão. Então isso causava certas impressões, causava certas... e foi objeto de estudo e chegou com isso ao que hoje nós temos da doutrina espírita. A tangibilidade que revelam, a temperatura, a impressão, em suma, que causam aos sentidos, porquanto se há verificado que deixam marcas na pele, que dão pancadas dolorosas, que acariciam delicadamente, provam que são de uma matéria qualquer. E ali no caso dessas mãos materializadas, é o hoje chamado de ectoplasma do médium, que vai fazer com que essa mão se materialize com todas as características, em alguns casos, de uma mão verdadeira, de uma pessoa. Então, nesse caso, ela se torna tangível, ela se torna palpável, você pode pegar, apertar, cumprimentar e ela vai estar ali e certamente ela pode escrever um recado, que não é nada de absurdo quanto isso acontece. Seus desaparecimentos repentinos provam, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem, alternativamente, passar do estado sólido ao estado líquido e vice-versa. Então aqui já está dando uma explicação de que essas substâncias vão estar sempre num estado em que elas aparecem e desaparecem de forma muito rápida, né? E com a sutileza incrível. Então a gente não pode, né, infelizmente não teve oportunidade de assistir nenhuma reunião dessa materialização, a gente estuda e compreende perfeitamente essas possibilidades. E a importância que a gente tem o que é importante nós entendermos é que aqui ele está descrevendo aquilo que aconteceu naquela época, acontece em algumas situações, em alguns lugares ainda, mas não é isso o mais importante. O mais importante é que a gente entenda as possibilidades mediúnicas, as possibilidades da mediunidade.